Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um ensinamento público em língua portuguesa. Sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Uma mensagem que veio até nós, por uma médica veterinária, que ela está usando a tecnologia do plasma em seus pacientes animais. E ela veio compartilhar um pouco disso para a gente, o trabalho dela. Vamos chamar aqui a veterinária Cláudia. Cadê você, Cláudia? Boa noite a todos. Tenho 3 casos para apresentar. Eu sou médica veterinária, eu sou formada em educação física, sou médica veterinária, eu fiz pós-graduação em acupuntura e eu trabalho já com medicina integrativa, com reiki, cromoterapia, radiestesia, organária. Trabalhar com a tecnologia cash, para mim, não é difícil de entender, porque a gente precisa ter essa visão energética do ser, não só ter a parte cartesiana da medicina, mas sim ter a parte da energia. Então, para mim, foi fácil entender como que funciona a tecnologia, por ter essa formação de medicina integrativa. Eu comecei a fazer primeiro o copo 1, copo 2, eu fiz uma caneta de CO2, os GANs de CO2, comecei a experimentar, a fazer cada um deles. Comecei assim, comecei a utilizar o copo da vida, logo que começou a pandemia, e estou utilizando ainda. Então, foi assim que eu comecei. Bom, a primeira paciente, o nome dela é Chocolate, ela é uma labradora, uma fêmea, de aproximadamente 9, 10 anos. E o que aconteceu? Ela fez uma cirurgia, uma castração, e ela teve reação à anestesia, teve 2 condições, e depois foi estabilizada, e ela teve uma intercorrência de hemorragia durante a cirurgia, e o pós-cirúrgico foi muito ruim, então ela teve muita emésia. Então ela ficou muito ruim durante 5 dias. Ela não se alimentava, apesar de ter os medicamentos. Na medicina veterinária, a gente costuma fazer o soro subcutâneo. É um procedimento comum, não é muito usado em humano. Porque eles têm o tecido solto e a gente pode administrar um grande volume e depois eles têm uma absorção lenta dessa hidratação. E como eu produzo os GANs em soro fisiológico, eu fiz os GANs em soro fisiológico, nesse caso eu coletei 2 ml de soro com aminoácidos e diluí numa bolsa de soro de 250 ml, com complexo B. E aí eu administrei subcutâneo, Então eu fiz essa bolsa de soro subcutâneo. E aí ela teve realmente em 2 horas, ela estava completamente prostrada, e em 2 horas ela começou a se alimentar, ela levantou, saiu para fazer as necessidades, já estava mais animada. E aí eu adicionei a caneta, junto com o soro que já estava, e aí eu administrei esse soro subcutâneo. Então, em 2 horas ela aceitou a ração, ela bebeu água, ela levantou, evacuou, urinou e já abanou a cauda. Já estava feliz. Bom, esse é o segundo caso, é a Julie. É uma fêmea de raça poodle, com 15 anos. Bom, na primeira consulta, a tutora, refere que ela teve desmaios em dias consecutivos e uma inapetência extrema e polidipsia, que é tomar muita água, É isso que o proprietário, o tutor, referiu. E no exame físico, o animal estava até bem, ela estava hidratada, com mucosas rosadas, foi auscultada, ela não tinha estertor pulmonar, a temperatura estava normal, só uma presença de um pequeno sopro cardíaco com algum refluxo, de válvulas, que é também bem comum de animais idosos.
Mas aí a gente coletou sangue para os exames, né? E aí já tem no próximo slide. Coletava o sangue, né? A gente fez um hemograma, uma função renal e uma função hepática. E os resultados foram compatíveis com uma insuficiência renal, uma leve anemia, leucopenia e ureia e creatinina alta. Aí, então, alguns exames, né, mostrando que os eritrócitos baixos, né, que constitui uma anemia, e um leucograma também com leucócitos baixos, né, e a ureia e creatinina alta. Ela estava muito inapetente, ela não queria comer, muito prostrada, e aí a gente fez o mesmo soro, né, que eu fiz na chocolate, na Julie, e a proprietária me falou depois que, depois de realmente de 2 horas, a Julie começou a se alimentar. Então, eu receitei, né, uma leata de nalafrio, que é um medicamento para animais cardiopatas, né, o ômega 3 e 6, um fitoterápico chinês, que chama Whey. Eu receitei água plasmada e eu doei para ela, né, para ela dar 20 ml 2 vezes ao dia, né, uma alimentação balanceada, né, para animais, então tem a ração balanceada para animais que têm problema renal, então, mas ela está tomando água plasmada, tá, todos os dias. Ela está bem, ela se alimenta, ela brinca, ela não teve mais nenhum desmaio, nenhuma síncope. No final de outubro nós vamos repetir os exames, então eu ainda não tenho uma contraprova, mas a nossa contraprova é ela mesma estar bem e se alimentando, quer dizer, para um animal idoso, ela está vivendo a vida dela praticamente normal, porque o que a gente precisa dar para um animal muito idoso, comparando com o humano, ela seria uma pessoa de uns 90 anos. Então, a gente tem que dar uma sobrevida e uma vida saudável, né? Até o final da vida dela. Aí, o terceiro caso é a princesa. A princesa é uma tabela SRD, né? Raça definida, em 2 anos. E na primeira consulta, ela estava com um tumor, que chama tumor de Sticker, né? É um tumor hemorrágico e ele é venéreo. Eles adquirem no acasalamento. Então, ela estava com um tumor bem, bem grande e bem hemorrágico. Aí nós fizemos a cirurgia de castração e remoção do tumor. Aí o animal apresentou muita hemorragia no pós-cirúrgico, né? E depois a gente fez também 2 sessões de quimioterapia com medicamento vincristina, que é intravenoso. Aí, nessa segunda sessão, mesmo com muito cuidado, né, ela acabou se mexendo e extravasou um pouco para fora, né, da veia, e acabou até tendo um pouco de necrose tecidual, tão forte que é uma quimioterapia, né. Então, eu fiz 2 aplicações com soro, aí eu não coloquei dentro do soro, foi só junto com a caneta, porque aí eu comecei a deixar o soro que eu utilizo já com a caneta de Gans dentro da caixa. Então, eles já são energizados ali, né? E, bom, ela tomou o antibiótico injetável, e ela está com um spray de água plasmada, né, tanto na necrose que deu, né, por causa da quimio, e a ingestão de água plasmada. Então, já no pote de água dela, ela está tomando água plasmada todos os dias. Aqui eu estava utilizando a caneta sobre a úlcera que abriu, né, por causa da quimioterapia, está começando a reduzir também. E agora, essa fotografia, o vídeo que a
a tutora me mandou, que ela já está se alimentando, ela está com atividade normal, está brincando normal. Então, como conclusão, né, nós podemos utilizar a água plasmada tanto na clínica ou como receitando para o tutor, né? Então, apesar de 3 casos graves, os animais estão bem, se alimentando normalmente com as suas atividades normais. O que eu notei é que a água plasmada tem efeito rápido, regenerador, porque os animais não têm efeito placebo, né, ou psicológico, que afete a melhora ou a bloqueio. Ou seja, os cães ou os animais, eles não têm autopiedade, eles não têm nada que bloqueie psicologicamente, tipo, eu não vou melhorar ou eu vou melhorar. Então, eu realmente senti uma melhora muito grande, né? E eles não têm bloqueio nenhum. E creio que a forma mais fácil de administrar para eles seja com o borrifador ou misturando a água plasmada na água de beber, pelo menos de 50%, mas acredito que já 30% já faz efeito. Então, essa é a minha conclusão desses casos, e aí pretendo ainda mostrar mais casos aí para vocês. Alguma palavra final, Cláudia? Eu estou bem animada, os meus cães, particularmente, já estão tomando água plasmada todos os dias, e eu notei que eles estão muito bem. Eu estou testando para outras patologias, né? Inclusive em banhos, né? Mais com dermatite, mas aí eu preciso ainda fotografar, ainda, né, acompanhar. E eu queria agradecer, né, essa oportunidade, sabendo que ainda estão tendo ataques aí, mas eu acredito que faz parte, como o Rafael estava falando, né, e não quererem que o mundo melhore, né? Eu acredito que essa tecnologia vem somar muito também. Queria agradecer. Obrigado, Cláudia.